Para viver em sociedade, o homem precisa se comunicar. Pode ser uma mensagem na geladeira, uma conversa no telefone, um e-mail, um assovio, uma discussão olho no olho. Pode ser uma aula, uma palestra, uma notícia de jornal, um programa de rádio, um livro publicado. Não há nada de novo nisso. O homem sempre buscou formas de se comunicar. Por que então falamos em era da comunicação? Primeiro porque a internet aproxima as pessoas de tal forma que eu posso comunicar sincronicamente com alguém do outro lado do mundo, coisas que demoravam meses para as pessoas interagir. Depois porque cada pessoa hoje é repórter de seu próprio mundo, não é? As pessoas hoje podem se posicionar sobre qualquer fato, publicar no seu blog, entrar no jornal e fazer um comentário sobre um fato que acabou de acontecer. Então acho que a internet possibilita uma comunicação em rede. Uma divulgação da realidade instantaneamente em rede. Ainda tem esse outro paradigma, que você sai de uma indústria cultural, vou botar isso entre aspas, né? Você sai de uma indústria cultural centrada num polo emissor forte. As grandes redes de televisão, os grandes conglomerados jornalísticos, etc., que emitem a partir de um polo forte para a massa de maneira geral. Então você tem aquele momento da comunicação de massa, que é uma comunicação unilateral e talvez vertical do ponto de vista de distribuição de poder, né? O poder estaria nas mídias e não exatamente no receptor delas, mas a possibilidade de democratização que a internet coloca é real, né? E nós começamos a perceber uma outra coisa curiosa, inclusive, não só no universo escolar, mas no próprio universo publicitário. As pessoas estão começando elas mesmas a produzirem. Tudo isso tem um impacto na forma como as pessoas trabalham, se divertem e, é claro, aprendem. Hoje, um telefone celular serve muito bem para envio de mensagens por e-mail, registro de vídeo, envio de vídeos e trabalhos. Eu posso, inclusive, ter apresentações em PPS no meu celular, esse tipo de coisa, de forma que esse aparelhinho é extremamente útil. Essa presença da mídia é inegável, desse tipo de mídia é inegável. Não há como, e a escola sempre foi um pouco refratária a mudanças. A escola sempre ficou um passo atrás. E eu acho que não é o caso. Eu acho que na hora que se muda um paradigma, tem-se que mudar a forma de tratar isso, porque a escola faz parte de uma sociedade, a mídia faz parte da sociedade, a sociedade é mediatizada, a sociedade pensa de acordo com a lógica de mídia, e a escola também vai ter que pensar para poder cumprir o seu papel. Esta professora de espanhol percebeu que as ferramentas digitais poderiam ajudá-la a resolver um desafio. Como dinamizar a aprendizagem da língua e a prática oral, tendo apenas uma aula por semana? Bom, os alunos de espanhol têm 1h20, mais ou menos, por semana. E eu percebi que, na verdade, uma vez por semana é pouco tempo de aula, porque eles praticavam aqui, mas logo ficavam uma semana sem prática. Então, eu achei muito importante que eles pudessem comunicar fora da sala de aula. Então, pensei na internet. Então, fiz uma pesquisa, procurei várias ferramentas, perguntei também para eles. A maioria deles conhecia os áudios, porque eles baixam para o celular, e conheciam os blogs. Então, aqui no Cefet tem um grupo de pesquisa que estava com um projeto de os podcasts na sala de aula. Podcast nada mais é do que um arquivo de áudio. Muitas rádios e TVs disponibilizam podcasts na internet. Muitos cursos à distância também usam esse recurso. Qualquer pessoa pode gravar o seu podcast pessoal e publicar na internet. Hoje, Ana e seus alunos não conheciam muito bem a ferramenta, mas com um pouco de ajuda, descobriram no podcast uma ferramenta para praticar o espanhol. Temos um currículo de aula com conteúdos que temos que seguir, como em qualquer disciplina.
Eles faziam a pesquisa durante a semana e compartilhavam logo depois no Facebook, no Twitter, por e-mail, em diferentes ferramentas, e podíamos ver o texto, ler o texto e corrigir o texto de forma colaborativa. Então cada um preparava seu roteiro, chegava com esse roteiro na sala de aula e gravava o áudio. Cada um escolheu o tema que mais gostava, então isso foi uma coisa que ajudou bastante. Cada um falava do que gostava e do que tinha maior entendimento. O processo de gravação depois, cada um compunha as suas pautas, o seu texto, a professora corrigia com a gente, e no processo de gravação foi muito trabalhoso até, de certa forma, mas foi bem legal pelo resultado que a gente teve. Buenos Aires é uma das ciudades más lindas de la América Latina. Mucho além de los principales pontos turísticos, tiene una bella arquitectura, su cultura, vida nocturna y Plaza de Mayo. Com várias turmas dos alunos de espanhol, temos um blog que é comum a todos, e eu colocava todas as semanas os áudios que tínhamos produzido durante essa semana. Logo depois também publicávamos nas redes, tanto no Twitter como no Facebook. Isso era muito legal, porque muitas pessoas podiam comentar. Então o aluno via como seu trabalho era reconhecido. Motiva muito o aluno, porque, por exemplo, tinha outros professores que comentavam, falando que era interessante, falando se tinham gostado, ou fazendo críticas também. Há algum tempo que se diz que o ensino de línguas, por exemplo, é o ensino para a comunicação. No entanto, esse ensino ele ficava dentro da sala de aula, didatizado, simulado. E hoje os professores, usando a internet, colocando seus alunos para utilizar as ferramentas da internet, há possibilidade de se fazer práticas sociais da linguagem reais, né? Quando eu digo práticas sociais, é o aluno poder não apenas simular que ele está escrevendo uma carta para alguém criticando alguma coisa, mas fazer essa crítica em um blog, por exemplo, onde outras pessoas podem entrar, interagir com ele e comunicar. As ferramentas que nós temos hoje, o próprio celular, as máquinas fotográficas, são de uso muito fácil. Então, qualquer pessoa hoje é capaz de fazer um vídeo, é capaz de fotografar, editar fotografia e publicar na internet, fazendo com que outras pessoas vejam e interajam com o autor desses produtos. Pesquisas mostram que os jovens usam a internet e o celular para ficar em contato permanente com os colegas da escola, mesmo após o horário de aula. Eles chegam a trocar dezenas de mensagens por dia, falam sobre muita coisa, mas raramente usam este espaço de comunicação para discutir o conteúdo escolar. Essa interação ela pode ser mediada pelo professor, o professor pode fazer alguma... criar algo assim, um portal, um pequeno portal, e a partir daí os alunos se envolvem a qualquer momento. Inclusive, o processo de aprendizagem, ele começa a extrapolar o muro da escola. E isso é que é, talvez, a coisa mais interessante, né? Um dos problemas da educação brasileira, a gente sabe muito bem disso, é a limitação temporal e espacial da presença do menino dentro da sala de aula. Ele fica ali de 7 às 11h30, de 7 ao meio-dia, e ponto final, depois vai para casa, vai jogar bola, etc. Agora, se ele fica tanto tempo assim na internet, por que não usar isso? A professora de português desta escola resolveu criar um espaço de colaboração online entre os alunos. Para dinamizar o ensino de português, ela decidiu usar uma das ferramentas mais difundidas hoje em dia, o blog. O interessante foi porque quando a gente tinha uma atividade normal em sala, eles não despertavam muito interesse nas respostas dos outros. Às vezes um aluno respondia e os outros estavam aquém. E no blog não, eles liam as respostas de todos os outros e às vezes comentavam: fulano, você respondeu isso não estava certo, isso era assim. Então ficou um diálogo muito interessante. E ficou um pouco da extensão do que era na sala. Eles conseguiram mesclar o que a gente aprende em sala com o que eles foram aprendendo até sozinhos mesmo, porque um pouco na internet, às vezes, a pessoa aprende a aprender, né? Mais do que estar com o professor como suporte, eles mesmos tentam solucionar os problemas, porque ali, quando eles estão postando, eles estão lendo e fazendo,
eles não vão ter o suporte do professor, né? Então, eles, por tentativa, acerto, pesquisa, às vezes eles tiveram que ir em outros sites para pesquisar, para responder, consultaram um livro didático. E o rendimento deles, como eu disse, para mim foi algo surpreendente. Aprendi muito, creio que teve um retorno muito grande para mim, até mesmo facilitando o meu trabalho, porque o que eu queria despertar no aluno, o que eu queria que ele tivesse, era essa curiosidade natural de aprender. E que às vezes o fato de estar o tempo todo com o professor, eles às vezes podam um pouco, né? Então o que eu esperava deles é isso, ter essa autonomia de procurar respostas e de discutir essas respostas comigo. Bom, eu acho que uma coisa importante é o aluno saber que ele está produzindo alguma coisa para ser publicado em um ambiente onde ele pode captar vários leitores, né? Então isso é altamente motivador. A outra coisa relevante é o fato dele poder ler os trabalhos dos outros colegas. Se ele está trabalhando com determinado gênero, quanto mais exemplares desse gênero ele puder ler ou puder ouvir, mais ele vai aprimorar quando ele for produzir outros gêneros como aquele. E ele também deixa de ser apenas quem recebe feedback, ele agora pode dar feedback. Eu acho que a internet ela traz essa questão importante, que é a questão da colaboração. Eu aprendo, mas eu também ensino e compartilho, ajudo o outro e sou ajudado pelo outro. As experiências destes professores mostram o potencial das ferramentas digitais. Todos tinham objetivos claros e, mesmo com um pouco de conhecimento técnico, foram buscar na tecnologia novas maneiras de trabalhar o conteúdo e desenvolver habilidades como autonomia, senso crítico e capacidade de expressão.